Vanessa, e eu estou vindo aqui, né, gravar um vídeo sobre algo que aconteceu comigo alguns dias atrás. E assim, queria dizer, queridos, que, assim, sinceramente, para minha pessoa, só Deus sabe o quanto tem sido difícil para eu fazer esse tipo de vídeo. Quem me acompanha entende que eu faço devocionais, eu gravo vídeo fazendo devocionais. E eu estava em uma oração aqui em nossa igreja, nós estamos na semana de oração. Eu estava na oração na minha igreja, quando eu falei com o Espírito Santo, eu falei: Senhor, tu sabe o quanto é difícil isso para mim, porque uma coisa é eu ler a tua palavra, meditar na sua palavra, gravar devocionais na sua palavra, e outra coisa totalmente diferente é eu gravar uma experiência pessoal minha. Então eu sei que muitos que estão aqui me ouvindo podem acreditar, sim, e tem aqueles também que podem não acreditar, né? Mas o que aconteceu é real. E assim, já deixando claro, eu já tive assim inúmeras experiências com Deus. O mundo espiritual, ele é muito real, ele é vivo, e diversas coisas já aconteceram, diversas experiências sobrenaturais, né? Só quem vive sabe. Eu estou vindo aqui contar um sonho que o Senhor me deu alguns dias atrás. E desde quando eu tive esse sonho, eu não conseguia parar de pensar. Todos os dias, o Espírito Santo de Deus, ele me lembrava que eu tinha que gravar. Porque na noite que eu tive esse sonho, quando eu abri meus olhos, o Espírito Santo de Deus já ministrou meu coração: você precisa gravar isso, você precisa falar isso. E alguns dias atrás, iniciando o sonho, alguns dias atrás eu sonhei com... eu estava dentro de uma casa alta. Não era minha casa, não é a minha casa que eu moro. Era como se fosse um lugar bem alto, um prédio. E eu estava nesse lugar. E eu ouvia na rádio. Era como se estivesse passando algumas informações e alguém falava assim: são 9 horas da manhã e ainda não amanheceu. E o dia estava muito escuro, como se ainda fosse noite. Eu me lembro que eu estava nesse lugar alto, porém na parte de cima era tudo fechado, não tinha janela, não tinha nada, não tinha nenhum lugar de ventilação ali, naquele ambiente. Então eu descia uma escadinha, que era como se eu estivesse indo para um porãozinho, e ali tinha uma janela, e aquela janela ela tinha algumas grades. E quando eu chegava ali, eu olhava para o lado de fora, e realmente ainda, já era de dia, mas ainda estava de noite. E quando eu olhava para o lado de fora, eu falava: e realmente são 9 horas da manhã e ainda não amanheceu. E quando eu olhava para o céu rapidamente, eu via se formando no céu uma árvore. As nuvens, elas saíam, era tudo junto. Saía as nuvens, né? Era como se o sol estivesse pondo ali naquele momento que eu olhava para o céu. E saía as nuvens e ao mesmo tempo subia ali uma árvore junto com aquela nuvem no céu. Uma árvore no céu, nunca vi isso na minha vida. Subia uma árvore e ao mesmo tempo que essa árvore subia, eu via também uma grande nuvem, muito grande. Mas essa nuvem ela era em forma de uma pomba, muito grande, muito grande. E ela ficava lá no céu, para lá e para cá, andando sobre as nuvens, e ficava para lá e para cá. E essa pomba muito grande, ela andava para lá e para cá, ela voava, aliás, para lá e para cá, mas naquelas nuvens ali em cima, no alto. E eu olhava e eu falava assim: nossa, olha que lindo, né? Eu entendia assim, que aquela pomba que voava, aquela pomba que tinha formato de nuvens, e ao mesmo tempo ela era um pouco colorida, mas assim, algo bem singelo, em cores de arco-íris, aquela nuvem. E tinha a forma de uma pomba. E quando eu olhava, eu falava: meu Deus, que lindo isso, que lindo. Mas logo após, eu via também no céu que se formava um redemoinho. Do lado dessa árvore se formava esse redemoinho, lá em cima, né, onde estão as nuvens. E esse redemoinho, ele era a cor também dos arco-íris. Ele era feito ao mesmo tempo que ele parecia ser feito de nuvens, ele era feito de nuvens das cores do arco-íris. E ele rodava muito rápido. E tinha aquele né, o redemoinho e aquela entrada naquele redemoinho.
Só que aquele redemoinho, enquanto ele rodava, né, por algum tempo, logo após ele sumia. E quando aquele redemoinho sumia dali, eu via logo após uma outra pomba. E eu via essa outra pomba, né, logo após sumia, aquela pomba branca e sumia esse redemoinho, aparecia essa. E ela vinha nessa direção, voando, mas tinha uma pequena, menor, era uma menor. E essa pomba menor, ela voava também, mas era correndo dessa grande. Essa menorzinha, ela corria dessa grande. Mas do lado dessa menorzinha, tinha algo que parecia um livro. Um livro também, do mesmo tamanho dessa pomba menor. E parecia um livro. E esse livro, ele flutuava do lado dessa pomba pequena. E quando essa pomba pequena corria, era como se aquele livro estivesse acompanhando ela. E essa pomba grande, grafite, corria atrás dessa pomba pequena também, que era da mesma cor de grafite. E saía. E eu via aquela imagem e eu acordava, né? E no momento que eu acordava, o Espírito Santo de Deus falava assim pra mim: grava. Era imediato, querido, imediato. Ele falava pra mim: você precisa gravar, grava. Eu falava assim: não, Senhor, eu preciso entender. Eu preciso entender. Como que eu vou falar isso e sem entender se as pessoas não vão entender o que eu quero dizer, e nem eu não entendi tão claramente assim. E comecei a entrar em oração em relação a isso, para pedir para o Senhor me dar discernimento. E no momento que eu comecei a entrar em oração, um dia eu fui pregar na igreja, na minha igreja, no meu ministério. E quando eu fui pregar, eu contei esse sonho. E no altar, quando eu estava contando esse sonho, o Espírito Santo de Deus, ele acabou de desvendar tudo para mim. Quando alguém relatava o horário que era, e que ainda não tinha amanhecido, que eu descia para ver. E quando eu descia ali para ver, quando eu avistei com aquela imagem, eu entendi que aquela imagem ali, querido, era aquela imagem daquela pomba branca, era o Espírito Santo de Deus ali. E o Espírito Santo de Deus, ele voava, ele parava e ele ficava ali voando para lá e para cá. E ele era em formato de uma pomba, como eu já relatei. E ele voava ali por cima das nuvens, mas logo após ele saía. E quando o Espírito Santo de Deus saía, aparecia esse redemoinho. E o Espírito Santo de Deus, ele ministrou ao meu coração que esse redemoinho é o tempo que ele está acabando. Querido, estamos vivendo, sim, sim. Acredite quem quiser ou não quiser. Estamos vivendo os últimos dias aqui nessa terra. Esse redemoinho, ele simbolizava o tempo que está acabando, está se findando. E logo quando aquele redemoinho fechava, quando aquela era como se fosse um portal, e quando aquele portal se fechava, aparecia essa outra pomba. E essa outra pomba, ela era a imitação do Espírito Santo de Deus, mas não era ele. Era imitação, querido. Era igual, era idêntico. Era o mesmo tamanho, era tão grande quão. Porém, era uma cor escura, uma cor grafite, uma cor cinza, bem escura, cor de ferro mesmo. Um grafite bem forte. E quando eu vi aquilo, e quando eu vi aquela pombinha pequena que era da mesma cor, e eu falava assim: Senhor, mas o que significa essa pomba pequena, né? E ali naquele momento, quando eu vi aquela pombinha voando, correndo daquela outra pomba grande, muito grande, eu entendia que aquela grande era o anticristo, e a pequena são as almas que irão ficar na terra. São as almas. E, querida, eu fiquei protelando vários dias para gravar esse vídeo, porque eu entendo a responsabilidade, eu entendo que eu tenho em relação à palavra do Senhor. E eu falei que, Senhor, isso é uma experiência minha. Tu me deu esse sonho, tu falou para eu gravar. Tem pessoas que eu sei que não acreditam, mas desde quando eu tive esse sonho, o Espírito Santo de Deus fica, sabe, ministrando todos os dias ao meu coração. Filha, grava, você precisa começar a falar. E eu já gravo, queridos, eu já gravo devocionais. Sempre tenho postado vídeos da palavra com muito zelo e responsabilidade. Mas é algo que ele confiou a mim, e eu sei que tem pessoas que não irão acreditar, mas amém. E eu vou te dar um conselho. Ore ao Senhor, pergunte a Ele, sabe? Qualquer dúvida, não julgue. Não julgue, ore. Vai pro joelho, fale com Ele: Senhor, é de Ti, isso é verídico, que Ele poderá te falar, sabe? E é isso, aqui fica o meu relato. Vocês que estão na presença do Altíssimo, fiquem firmes. E aqueles que estão afastados, volta.
E aqueles que estão na dúvida, mas estão sentindo o chamado, estão sentindo o Senhor chamar por você, atende, atende. E você que não acredita no Evangelho, não quer. Eu estou orando por você, eu continuo orando incessantemente até a vinda de Jesus na minha vida. Vou continuar orando. Mas o Senhor te abençoe. E continue ministrando e falando ao seu coração. Seja a luz aonde é que você andar. Seja o sal. Seja a diferença que Deus espera de você nessa terra. Deus abençoe. Como